Boa tarde a todos, acho que me estão a ouvir. É um prazer enorme estar aqui convosco a falar sobre um tema que para nós é muito querido. A UI está presente em Angola ininterruptamente desde 67, ou de 57. Estamos a ter agora 67 anos de presença ininterrupta no território, passámos as fases complicadas de guerra, tivemos sempre equipas lá, com um propósito muito claro. E nós temos um propósito de UI, do Building a Better Working World, que é um palavrão complicado de dizer, mas no final é construir um melhor mundo de negócios. E isso passa por ajudar as economias a desenvolver-se, trazer confiança aos mercados e desenvolver o talento local. E é muito esse o nosso papel e que acreditamos muito no mesmo e na nossa presença em Angola nesse sentido. Desafiaram para falar, e eu espero que isto altere, para falar de dois temas. Por um lado, o papel estratégico de Angola no âmbito da SADC e também a aposta nas infraestruturas e como é que ambos se ligam claramente, porque há aqui uma ligação óbvia entre os dois papéis. Por um lado, quando falamos de SADC, falamos de uma comunidade de 16 países, criada já em 92, e que tem um objetivo muito claro de desenvolver as relações económicas, mas ao mesmo tempo de fomentar a estabilidade na região e garantir que aquela região trabalha e cada vez mais se desenvolve como um todo. E Angola é um dos países mais importantes na SADC, é preciso termos essa noção clara. Nós vamos falar, eu vou falar-vos um pouco das ideias que nós temos e do que estudámos sobre como é que achamos que Angola pode cada vez mais reforçar este papel e como é que pode cada vez mais fazer crescer a sua importância na mesma. Mas perdemos um ponto. Angola já é um país muito relevante no meio da SADC. E é preciso termos essa noção. Se nós formos olhar para alguns dos números mais relevantes e pensarmos aqui como uma potência económica que Angola é, Angola tem o segundo maior PIB da SADC. Percebermos que este PIB, que hoje em dia vale 13% do PIB total da SADC que vem de Angola, em 2000 valia 4%. Há um salto aqui enorme nestes anos. Enquanto Angola cresceu esses anos todos, 2000 a 2022, nos últimos 22 anos, 12%, a SADC cresceu a 6% ao ano. Há aqui um salto também enorme nessa fase e a forma como Angola se conseguiu posicionar. Angola é o segundo maior exportador da SADC. Temos aqui problemas, obviamente. Angola é o segundo maior exportador, mas é um exportador muito baseado num single product, o petróleo. 90% das exportações do país vem do petróleo e é por aqui que tem sido esse crescimento e esse peso da economia. É o quarto país mais populoso da SADC, mas, por outro lado, é aquele tipo de população mais jovem. E já ouvimos hoje falarem que 75% da população angolana tinha menos de 25 anos. É um número absolutamente monstruoso que é preciso ter essa noção. O crescimento expectável na Angola para os próximos anos é passar dos atuais 36 milhões de pessoas para 65 ou 66 milhões de pessoas até 2050, e é isso que está definido um pouco na visão 2050 de Angola. É o país em que mais cresceu o emprego no âmbito da SADC. E tendo este ponto provado, que é esta importância que Angola tem hoje em dia no âmbito desta comunidade de países, é preciso perceber então o que é preciso fazer para dar um salto muito maior e termos uma relevância ainda maior e mais importante na mesma. Angola, e acho que todos temos essa noção, temos alguns temas que é preciso resolver. Há um tema de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, de ligação entre países. É um país muito grande, com focos de produção muito diferenciados entre as várias divisões do país, que é preciso conseguir fazer com que a matéria-prima floresça de um lado para o outro, navegue bem do sul para o norte, do interior para o litoral. É um país que está muito focado, muito grande para a população, está nas grandes cidades, centro urbano de Luanda, ou no litoral. É preciso também perceber como é que vamos fazer todo este processo. É preciso diversificar a economia. A economia angolana é uma economia ainda muito baseada no petróleo e, se calhar, aquilo que todos falamos em muitas conferências e muitas conversas nos últimos anos é como é que vamos fazer isto, e os espaços têm sido dados claramente pelo Governo para diversificar a economia via a indústria, via a agricultura, via as pescas, os minérios, mas esse papel tem de acontecer nos próximos anos. Nós temos alguns números do que temos aqui. A agricultura hoje em dia representa cerca de 8,6% do PIB angolano. É preciso dar este salto para 13%, é o objetivo na visão Angola 2050. Os minérios, estamos no 1,3%, duplicar para 2,3%, não é muito significativo. Agora, a indústria sim. A indústria hoje em dia corresponde a 6,7% do PIB. É preciso dar este salto para os 20% quase que estamos a estimar em 2050. E, obviamente, o que é que isto implica? Diminuir a dependência do petróleo. O petróleo vai ser sempre muito importante, é uma matéria-prima poderosíssima no futuro de Angola, mas é preciso saber caminhar com a mesma e como é que a mesma dá o salto para a fase seguinte. E isto com três vetores muito importantes aqui. Por um lado, as infraestruturas, por outro lado, a coesão social e territorial do país e, por outro lado, a diversificação da economia. E esta diversificação da economia, temos aqui vários dados interessantes. E uma coisa que falávamos há bocadinho sobre o peso do petróleo. Dou-vos um número interessante que tem a ver com o crescimento que Angola tem de 2000 a 2012. Angola cresce 9% ao ano. De 2012 para 2022, cresce 0% ao ano. Porquê? Flutuação do preço de matérias-primas. Nós temos um produto que é muito valioso no mundo, mas que estamos totalmente dependentes da flutuação dos mercados internacionais. E quando o petróleo cai, Angola ressente com isso. Quando o petróleo sobe, Angola beneficia disso, obviamente.
Ao conseguir essa diversificação, mantendo esse produto, obviamente conseguimos ter uma economia muito mais estável e muito mais robusta. Robustez essa que vai ajudar também em todo o processo a seguir da afirmação do SADC e de exportação junto àqueles mercados. E mais à frente vamos chegar um bocadinho a esse ponto, que é percebermos a dimensão que tem hoje em dia Angola e as exportações que Angola tem naqueles mercados. Angola praticamente não exporta para aqueles países ali à volta. Exporta algumas coisas, mas o número é perfeitamente irrisório e é isso que é preciso alterar. É esse tema que é preciso trabalhar nos próximos anos. Os números que temos hoje em dia, Angola está com um PIB de 122 bilhões, o objetivo é passar para 286 até 2050 e o PIB per capita, obviamente, dar um salto não comparável, porque a população praticamente duplica neste espaço de tempo. Aqui há alguns temas que são muito relevantes. Como falava de infraestruturas, há aqui um que já falámos hoje bastante, vamos falar logo à tarde novamente, o tema do corredor do Lubito e como é que esse corredor é estratégico, é essencial para a exportação de tudo que é produzido em Angola para outros países, mas ao mesmo tempo usar os portos de Angola para abastecer o centro da África. Novamente aqui é um tema muito relevante com isso. Mas quando falávamos há bocadinho da diversificação da economia, também há alguns números que é importante percebermos. Apenas 10% do território angolano está cultivado. Destes 10%, 90% está cultivado por produções familiares. Ou seja, a agricultura com dimensão ainda é muito incipiente no país. E há aqui uma oportunidade gigante, principalmente para quem conhece Angola, para quem já viajou pelo interior de Angola e percebe os potenciais que existe de capacidade de agricultura, é absolutamente um tema a trabalhar. Nos âmbitos dos países da SADC, Angola é o segundo país com maior superfície de água disponível. De longe, 99% hoje em dia não está a ser utilizada. Não é utilizada no país, mas ela existe e está lá. O potencial para explorar minério é gigante, desde os diamantes, ao ouro, aos fosfatos, ao cobre, ao ferro, gigante por todo lado, e sabemos hoje o que se produz, mas o que se pode produzir muito mais naquele mercado. E depois há o tema que falávamos aqui das infraestruturas da dispersão geográfica, ou seja, o que eu produzo no norte, o que eu produzo no sul, para levar um porto, para exportar, para levar para outros países, é muito complicado hoje em dia. A rede ferroviária está em desenvolvimento, a rede rodoviária também, mas ainda não responde às necessidades que o país tem, claramente. É muito difícil hoje em dia produzir-se legumes frescos no sul e poder comê-los em Luanda ao fim de algum par de horas. Não acontece isso neste momento. É preciso trabalhar nesse aspecto e acho que o plano de infraestrutura está definido, faz todo o sentido trabalhar no mesmo e isso aí pode claramente potenciar esse mercado. Depois falamos aqui um bocadinho de este investimento todo que é necessário fazer, o investimento ferroviário, rodoviário, de infraestruturas, de produção, vai ser necessário fazê-lo, mas com apoio claramente de privados. Não podemos assumir que será o Estado angolano que vai fazer todo este investimento. É impossível isso acontecer. Se olharmos para o que está previsto 2023 ou 2050, Angola tem um plano para investir na sua economia cerca de 948 mil milhões de dólares. Isso implica investir cerca de 33 a 34 mil milhões por ano. Se olharmos para este gráfico, de 2006 a 2022, o máximo que Angola fez foram 32 mil milhões em 2014. Até 2014, se reparar na parte amarela do gráfico, onde vemos aqui o peso de tudo o que é o setor privado a investir, na altura chegou a 43% do investimento. Daí para cá, estamos a andar na casa dos 20%, inicialmente chegou até aos 15%, na casa dos 20%. É preciso claramente conseguir capitalizar isto e aumentar este valor nos próximos anos. E isto vai ser essencial para o salto que é preciso dar. Sem este investimento privado no país e sem se criar as condições para esse investimento acontecer, não se consegue dar este salto. E isso é muito evidente. E se olharem para um tema que para nós é muito crítico, e para quem está em Angola há muitos anos, que no fundo é o ambiente de negócios que temos num país, há um índice, que é um índice que normalmente se usa para analisar a competitividade de um país face aos países concorrentes, aos países vizinhos, o Índice Global de Competitividade do World Economic Forum. Neste momento, Angola está no lugar 136 de 141. Ou seja, o caminho de progresso é gigante. Se forem ver aquele gráfico, aquela linha que está ali a meio, este é o objetivo, na visão de 2050, onde é que Angola quer estar nessa altura. E Angola quer estar no lugar 80, a média no cerca de 80, ou seja, estar praticamente a meio daquela tabela de competitividade. O crescimento que é necessário ter para isso acontecer é absolutamente gigante. Nós estamos a falar que o único indicador que Angola está melhor do que essa pessoa 80 é o tamanho do mercado. Esse obviamente é endógeno, não há propriamente grande coisa que se possa fazer crescer o tamanho do mercado por motivos óbvios. Agora, em todos os outros montantes, Angola está, na generalidade dos casos, nos últimos 5, 10 países nos índices de competitividade. E se olharmos para cada um destes, é aqui que vamos ter de trabalhar e é aqui que vamos ter de melhorar em cada um dos mesmos.
Se for falar aqui de algumas áreas de atuação prioritárias, e tudo o que está aqui neste slide vai lutar muito com os temas que aqui estão identificados deste lado. Mas eu dou o sistema financeiro, que é preciso trabalhar. Nós ouvimos mesmo agora falar do sistema financeiro e de como é que o mesmo está a melhorar e está a capitalizar, se está a conseguir ajudar o país a crescer. Este sistema financeiro, hoje em dia, o acesso ao crédito por PMEs, Angola está no lugar 140. Eu relembro de 141. Se formos ao dinamismo do mercado de capitais, que está a começar a florescer, está criada uma bolsa, começamos a ter obrigações, mas Angola estava no lugar 141. Eu recordo que estes dados aqui são dados de 2019, da última edição que foi feita. Houve muito trabalho feito disso depois e provavelmente numa nova já estaremos melhor do que estamos naquela altura. Mas, de qualquer forma, estamos sempre nos últimos lugares da competitividade nos países em que estamos. E muito porquê? Porque se calhar tínhamos uma matéria-prima que conseguiu alimentar uma população e um país durante muitos anos, mas é preciso mudar esse paradigma e perceber o potencial gigante que Angola tem para se transformar em África e para se transformar no âmbito da SADC. E conseguindo isso, será um crescimento brutal para o país e é preciso capitalizá-lo. Outros temas que aqui temos, o tema do capital humano, é preciso potenciar o capital humano, é preciso desenvolver o capital humano. Um país que tem 75% da sua população abaixo dos 25 anos, não a pode desperdiçar. Seria um crime desperdiçá-la. É preciso formá-la, é preciso dar-lhes formação, treiná-los, dar-lhes emprego e criar que essa população cresça. Nós, que temos grande parte da nossa população em Angola, e nós temos cerca de 200 pessoas no nosso escritório em Luanda, grande parte destas 200 pessoas são talento angolano que nós estamos a desenvolver todos os anos. E há talento absolutamente fabuloso em Angola, que está disponível para aprender, quer trabalhar, quer crescer, e temos essas hipóteses. E para isso só conseguimos com mais empresas, com mais criação de valor no próprio país. Por outro lado, o tema da liberdade económica. A liberdade económica, Angola, tem um desempenho muito negativo face à grande parte dos países. É preciso fomentar a concorrência, fomentar a capacidade de estar no mercado com produtos diferentes e com uma abertura total para criar empresas e criar emprego no mercado. Um tema muito referido também, o cumprimento dos contratos, os procedimentos de insolvência. São dois temas importantíssimos e a parte legal eu conheço muito bem, que é preciso trabalhar e termos uma legislação que seja aplicável. Não só uma legislação que exista, mas uma que exista e que seja aplicada e que se possa fazer um enforcement da mesma nos litígios que existem, nas situações que existem, mas tem de ser aplicado. Por outro lado, há aqui alguns temas, e os temas estão adicionados amarelo nestas áreas de adoção prioritárias, são aqueles que provavelmente Angola está melhor quando comparamos com os países da SADC. Por um lado, há uma visão de longo prazo clara, Angola tem essa visão, definiu o seu caminho, sabe o que quer fazer, isso é importantíssimo aqui. Existem, eu falava ali de incentivos financeiros, às vezes pensamos que não identificamos assim tantos, existem. Em Angola existem vários incentivos financeiros, se eu for comparar com a SADC, claramente existem incentivos financeiros acima do que os países da região oferecem. Eu não estou a falar, se calhar, com o que nós vemos na Europa, com a União Europeia, com PRRs, mas naquela região, naqueles países, Angola tem mais incentivos financeiros do que temos na generalidade daqueles países. O mercado de trabalho, face à população, ou seja, eu falava do capital humano que precisa ser desenvolvido, mas há um mercado de trabalho, e é um mercado de trabalho que, ainda para mais, é um mercado de trabalho potenciador do investimento. Não é assim tão difícil contratar, também não é assim tão difícil despedir, e isso é muito importante no mercado. E que funcione com segurança. Os custos para começar negócios, podemos achar que são muito altos, e Angola está no lugar 91. Quando eu falo em quase todo o resto, está no 136 ou no 120 para baixo, estar no 90 já é um grande salto face aos restantes critérios. É preciso trabalhar no mesmo, seguramente, mas estamos muito mais perto do que estamos noutros critérios para trabalhar. A mesma coisa com a segurança em Luanda, em Angola, é muito mais facilitado do que muitos outros países daquela região, e estamos sempre a falar aqui do comparativo com a SADC e como é que Angola se posiciona face à SADC. Por outro lado, quando eu penso na SADC, pensamos sempre naquele conjunto de 16 países que ali estão. E há aqui vários temas que é preciso percebê-los também, e aquela comparação que eu vos falava entre o que é que nós temos em Angola e o que é que nós temos nos restantes países. Principais desafios enfrentados por todos os países da SADC são claros. Desenvolvimento económico. A maior parte destes países tem um desenvolvimento económico muito mais atrasado face ao que nós vemos em Angola. Grande parte destes países, há um tema que está ali, que é a desindustrialização precoce, desculpa-me a falha. Neste tema, por exemplo, há países que ainda temos com 1/4 do seu PIB deriva da agricultura. E é uma agricultura de subsistência quase, não é uma agricultura industrializada, chamemos assim. O tema da saúde pública. Há problemas claros de saúde pública em grande parte destes países que é preciso trabalhar, e se calhar Angola já está num nível diferente dos mesmos. As infraestruturas,
Angola, eu tenho um slide aqui à frente, vamos falar sobre isso, tem neste momento 30 e poucos aeroportos ou aeródromos, 7 portos, algumas ferrovias. Na maior parte destes países, muito disto não existe ainda. Ou seja, já há um salto qualitativo face ao que estamos a ver nestes países, para o que temos hoje em dia em Angola, que é preciso aproveitar. Há níveis de pobreza enormes, níveis de educação também nestes países. Depois há temas como as alterações climáticas estão a ter um impacto cada vez mais forte, o nível de inundações, de secas, estamos a ver continuamente por aqui. Alguns países têm sido muito mais sofisticados do que Angola sobre os mesmos, e basta pensar em alguns dos vizinhos ou dos países participantes da SADC. Ou seja, há aqui vários países, vários desafios nestes países que não são assim muito diferentes dos de Angola. Na maior parte dos casos, eu diria que estão bastante atrás do ponto em que Angola está neste momento e que é preciso trabalhar nos mesmos, capitalizá-los. O que eu acho que é muito positivo é que, em ambas as situações, tanto Angola tem o seu plano de 2050, como a SADC tem o seu plano de 2050, e há vários desafios, vários documentos foram feitos a explicar o que é que vai acontecer, e claramente há um alinhamento destas circunstâncias. Se forem olhar para os objetivos que foram feitos, tanto por Angola como pela SADC neste período de tempo, são muito alinhados. Nós pusemos aqui alguns dos mesmos. O desenvolvimento e integração no mercado está dos dois lados. O desenvolvimento económico, a diversificação, é aquele tema que não dá como fugir nestes mercados. O desenvolvimento de infraestruturas, novamente, não se pode falhar em qualquer um dos mercados, isso é um tema. O desenvolvimento social do capital humano, ou seja, os grandes temas estão claramente na agenda de objetivos, tanto do país como da comunidade, e muito alinhados. Partindo daqui, Angola tem o potencial, então, para ser essa tal locomotiva desta região e desta comunidade que está aqui implementada. E como é que Angola tem isto? Do ponto de vista económico, Angola tem uma economia mais pujante da maior parte destes países, e estamos a falar de uma economia pujante que ainda vive praticamente de 1 ou 2 produtos. Quando conseguimos diversificar estes produtos, claramente o salto aqui vai ser muito, muito diferente. Depois, ao tema político, o tema da estabilidade política. Este é um tema crítico e essencial. Angola vive um clima de estabilidade política há muitos anos, que muitos destes países não vivem, estabilidades de fronteiras, guerras internas. Angola não tem esse tema está resolvido há muito tempo e não é um tema que esteja em cima da mesa. É uma vantagem enorme face a grande parte destes países. Angola já tem alguma parte de infraestruturas, aqueles que eu vos dizia. Energia, Angola pode ser e deve ser um exportador de energia para estes países. E quando falo de energia, não estou a falar apenas e só de vender petróleo para estes países. Estamos a falar de recursos hídricos que existem, recursos de energias renováveis, que pode ser claramente, facilmente exportável daqui para os países da sua região. Em termos de segurança, a mesma coisa. Em termos de diplomacia e liderança, Angola, nos últimos anos, tem assumido um papel claramente de liderança nos temas diplomáticos aqui. Tem intervido frequentemente na resolução de conflitos, tem tido um papel conciliador nestes conflitos, no seio destes países, e é vista como um país que está a trabalhar para resolver os mesmos. Ou seja, juntando tudo isto, há aqui um alinhamento entre a SADC e Angola. Há uma economia angolana que tem um potencial para crescer e para ser um fator multiplicador nestes mercados enorme, e é preciso capitalizá-lo e trabalhar nos mesmos nos próximos anos, e não temos grandes dúvidas disso. Agora, o que nós acreditamos é que as valências estão lá. É preciso trabalhar nas mesmas e desenvolvê-las. Quando falamos há um pouco de infraestruturas, 2 temas são muito importantes. Angola já tem uma infraestrutura neste momento aeroportuária montada, como dizia, 32 aeroportos, 7 portos. Agora, ainda pode-se desenvolver muito mais. Nós vamos ter um novo aeroporto, vamos falar agora da parte da tarde do mesmo, um novo aeroporto operacional, ou fully operating, a partir do último trimestre deste ano, que vai, obviamente, ser um polo agregador de tudo que pode ser por ali. Temos 3 portos de águas profundas importantíssimos, de Luanda, do Namibe, do Lubito. Terminais de autocarros já a funcionar na generalidade do país. Agora, há um caminho para fazer aqui. E há um caminho enorme de desenvolvimento do que vai acontecer. Ou seja, nós temos ali as infraestruturas a médio e longo prazo, o que está a ser planeado em Angola e o que está a ser feito nos próximos anos, e já falámos do novo aeroporto que vai abrir daqui a pouco tempo, o corredor do Lubito, que vai ser essencial para tudo isto. É esse corredor que vai permitir exportar de Angola para todos os países da comunidade. E vai ser muito mais fácil a partir desse momento acontecer a funcionar de forma operativa. Agora, há muito mais a ser feito. Há uma autoestrada junto ao litoral de Angola que é essencial para a deslocação de produtos. Há vários aeródromos que estão no médio prazo. No médio prazo há pelo menos 2 aeródromos que estão neste momento em trabalhos de modernização. Matala e Caama. Há a estrutura aeroportuária de Cabinda que está a ser totalmente renovada e reconstruída. Há a melhoria do Porto de Luanda e do Porto do Soio. Isto no médio prazo. No longo prazo, no tal horizonte de 2050, temos, por outro lado, mais aeródromos a ser construídos, do Sumo no caso, a construção da ponte do Porto da Barra do Dande, a recuperação contínua do Porto de Luanda e
toda a rede de rodoviária e ferroviária. Se olharmos para a rede ferroviária e rodoviária, os números são impressionantes. Do total de investimento que Angola tem para a parte de infraestruturas, falamos de 4,5 mil milhões de euros, 2 mil milhões são para a parte rodoviária. Mas neste momento, acho que no último censo que vimos, só 1/3 da rede ferroviária do país, rodoviária do país, desculpem, estava em condições aceitáveis ou boas. 1/3. Ou seja, o crescimento que é preciso fazer aqui, o investimento que é preciso fazer aqui é essencial para essa recuperação. Por outro lado, na ferrovia, tem existido um investimento claro de desenvolver a mesma. Num país com a dimensão de Angola, com a população que tem, é essencial haver uma ferrovia que funcione. E eu, que vivo também aqui muito tempo em Portugal, percebo o quão essencial neste país seria ter uma ferrovia que funcionasse. Mas, novamente, sempre o mesmo tema, que é o investimento em infraestruturas vai ser essencial, e se voltarem o meu slide para trás, é essencial perceber como é que o vamos financiar. É preciso ter a cabeça aberta, porque é necessário investimento privado para isto acontecer. E eu sei que durante muitos anos, e até muito por culpa até daqui, se calhar em Portugal, que se diabolizou o termo das PPPs, as PPPs são essenciais para haver este investimento em infraestruturas. Sem PPPs, sem parcerias público-privadas a funcionar, é muito complicado o investimento em infraestruturas avançar. Por outro lado, e olhando para a situação final, existe neste momento um plano de desenvolvimento de infraestruturas de África, que está desenhado, está a ser implementado na maior parte dos países, que visa claramente fazer uma ligação entre várias capitais e países africanos e como é que eles vivem. E Angola tem de conseguir estar ligado a este mercado. O corredor do Lobito é essencial, o corredor do Lobito é financiado, primeiro até por um projeto com a Zâmbia, com o Congo, e como é que, atravessando por ali para as exportações via Angola. Mas existe esse tema. Nós falávamos aqui do comércio, há pouquinho falávamos do comércio de Angola. O comércio de Angola, só 2,8% das exportações angolanas são para os países da SADC. 2,8% é praticamente nada. Não é significativo de todo, e é aqui que está a grande oportunidade de crescimento. Usar aquela região como âncora para financiar o desenvolvimento angolano, como canal de abertura do mercado angolano, é essencial nos próximos anos. E depois, um país que tem, eu falava 2,8 das exportações, 5,7 das importações, a mesma coisa, também não é significativo de todo. E depois aquilo que falávamos no início, um país que está muito dependente do petróleo, mas que só exporta praticamente, hoje em dia, grande parte do mesmo para um destino, e neste momento está a ser a China. Ou seja, se nós juntarmos o investimento que é necessário fazer em Angola, com o potencial que Angola tem, com a abertura que existe para exportar para os países da região, com os investimentos que existem, há aqui um caminho enorme de desenvolvimento. E é um caminho de desenvolvimento que permitirá a Angola posicionar-se como o país de referência dentro da SADC. E eu acho que esse acaba por ser o principal objetivo do que aqui temos. E era isto, basicamente, esta era a mensagem que eu vos queria passar. Eu acho que já esgotei o meu tempo, já está ali uma contagem crescente negativa. E começou a última pessoa antes do almoço e estão todos com fome e querem fazer um intervalo. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme estar a falar convosco.